Tudo bom, pessoal? Queria dar boas-vindas ao Human Talks, o nosso podcast sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. E hoje, para falar de indicadores de felicidade e com mais ênfase no FIB, estou aqui com Fernando Brancaccio, fundador da Fair Jobs. Primeiro, Fernando, super obrigado aí pelo aceitar nosso convite para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, confiança, parceria. A gente está fazendo um monte de coisa juntos e é um prazer estar aqui. Legal, o Fernando é um dos professores aqui da Human, né? Fernando, eu sempre gosto do convidado ou da convidada contar um pouquinho da história, né? Da sua história de vida, pode ser? E a sua história de vida, então, é super interessante. A minha história de vida é uma história de vida... Bom, a gente é engenheiro, né? Minha primeira formação é engenharia. Eu sou pai da Mariana e do Antônio, casado com a dona Lídia, ela que manda em casa. Minha história é até um pouco parecida com a sua. Eu comecei a trajetória na engenharia e tal. E em um determinado momento, meus chefes perceberam que eu gostava mais dos problemas humanos do que dos problemas matemáticos. Todas as buchas de problema humano, eles me chamavam para resolver. Pô, vai lá, tal, não sei o quê. E no final das contas, eu realmente acabei percebendo que eu gostava bastante dessa área. E eu entrei numa multinacional francesa, da parte de operações, e eu assumi uma equipe de 300 pessoas. E com uma formação em engenharia, e tinha percebido que tinha 3 engenheiros na minha equipe, e eu percebi que eu tinha virado um psicólogo, sem a menor formação, sem a menor capacitação, e as pessoas vinham com problemas e tal. E aí eu acabei fazendo um curso, né, de gestão de pessoas e tal, e assumi a área de RH dessa empresa. Essa empresa acabou comprando uma outra empresa francesa, e na fusão eles falaram, a gente vai precisar de um RH, você não quer ir? Então, em 2003... eu assumi a área de RH Brasil, em 2007, América Latina. Eram 6 mil pessoas aqui na empresa e tal. Em 2012, a empresa francesa, um pouco depois da crise, 2008, 2010, ela coloca à venda todos os ativos na América Latina. E eles conseguiram concretizar a venda em 2013. E aí já fazia 15 anos que eu estava na empresa, eu achei que era hora de sair. Mas estava cansado, estava estressado. Tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo 10 anos e ela falou assim, cara, eu estou pedindo demissão. E eu não estou pedindo demissão da empresa, estou pedindo demissão de você. Você está muito chato, você está irreconhecível, você está insuportável. E pô, foi uma porrada, um soco na boca do estômago. E aí eu falei, pô, o que está acontecendo? Ela falou, não é mais legal trabalhar com você. Era muito legal trabalhar com você, não é mais legal. E eu acho que você precisa olhar para isso. E acabou saindo. 2 anos depois, quando em 2013 eu saí da empresa, porque ela foi vendida, e quando fez toda a parte, né, a entrega, né, da empresa, era um fundo de investimento, e eu resolvi que eu não ia ficar. Aí eu fiz um sabático de 6 meses e nesse sabático eu descobri que eu tinha tido burnout. Então eu tive burnout em 2012 e descobri em 2014. Mas com um apagão. Assim, eu já tinha tido burnout, e aí eu tive um apagão, e aí eu repensei. Aí eu fui, falei, tratamento de burnout você faz com um psiquiatra, né? Uhum. Fui ao médico, ele falou, você precisa desopilar, você precisa entender o que você está fazendo, vai fazer algumas coisas. E aí, para desopilar, fui fazer um curso de palhaço, fui fazer um curso de neurociência, uma pós em neurociência. Ambos os cursos mudaram minha vida, porque eu comecei a fazer trabalho voluntário de palhaço no hospital, que eu faço até hoje, desde 2013, são 11 anos. E a neurociência eu percebi que tinha uma ligação muito maior com o próprio palhaço, com o próprio propósito. E aí eu acho o meu propósito, que era evitar que as pessoas tivessem que passar pelo que eu passei. Pela mesma coisa, né? Exatamente. E é por isso que eu estou aqui. Você tocou num ponto até que me chamou a atenção. Como é que se conecta o palhaço à neurociência, né? Cara, o palhaço trabalha 100% com emoção, né? 100% com vulnerabilidade, porque a graça do palhaço está no erro, né? E a vulnerabilidade, né, principalmente da segurança psicológica e tal, está em permitir o erro. Todas as vezes, assim, e o palhaço de hospital, que é o que eu atuo, ele não é um palhaço engraçado, né? Ele é um palhaço sensível, ele é um palhaço que você brinca com a situação, obviamente com todo um cuidado, mas que aquela brincadeira com a situação, ela tem muito de você transportar
o paciente, e como a gente atua bastante na pediatria, os impacientes, que são os pais, os avós, né? Parar um momento fora para que ele, por alguns minutos, um mindfulness, uma atenção plena, que ele saia do problema. Né? E isso é mindfulness, isso é atenção plena, isso é gestão emocional. Então, assim, ela tem tudo a ver isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes no hospital você tem que cuidar, na pediatria, do pai e da mãe, né? Do pai e da mãe. Do pai e da mãe, Tem criança, tem pai que fala assim, assim, são os quartos, né? E a gente atende, tem uma parte que é SUS, tem uma parte que não é SUS. E a gente passa em todos os lugares e eles falam assim, você visita lá meu filho, tal, não sei o quê. E quando a gente visita, a gente não sabe o que a criança tem, porque não é para saber mesmo. A gente passa do posto de enfermaria e fala assim, tem algum lugar que eu não posso entrar? Ah, tem tal, o resto você pode ir. 11 anos lá, você conhece todo mundo. E geralmente eles falam assim, você passa lá no quarto da minha filha, ela quer muito te ver e tal. Aí fala, passa, como que ela chama? Ela chama X. E quantos anos ela tem? 6 meses. Ela fala, 6 meses, ela não quer me ver. Se ela pudesse escolher, ela falava, não fala. Fala, o palhaço não vir aqui. Mas é a mãe que quer. É a mãe que quer. E aí eu aprendi a tocar um violãozinho havaiano, né, que é o ukulele, por causa do hospital. E eu vou lá e a gente sempre trabalha em dupla, vai com bolha de sabão e tal. E algumas coisas assim, alguns apetrechos. Mas é muito louco, porque é muito cedo. A criança, obviamente que ela não curte, ela vai curtir depois de um ano e pouquinho. Depois dos 7, 8 anos, quando começa a adolescência, eles também não querem, porque aí é um mico. Né? Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que... Um dia eu vou fazer uma pesquisa estatística. Eu tenho pavor de palhaço. Eu tenho medo. Mas você tem courofobia? Tenho. Eu adoro a figura do palhaço, eu estudo bastante a figura do palhaço, né? Mas eu tenho até hoje. É mesmo? E aí eu tava conversando de uma mesa de bar. Eu falei, cara... Aí percebi que tinha gerações diferentes. Muita gente da década de 80. Eu acho que tinha muito filme de terror de palhaço, né? Isso. E a gente cresceu com isso, né, cara? É isso. Você sabe eu fico muito agoniado, assim. É engraçado isso, né? Você sabe que eu fiz um curso de 1 ano, curso longo, né? De formação de palhaço. E eu pensei em fazer o curso para perder o medo. Exatamente. Você sabe que eu fui fazer o curso porque essa amiga me falou que eu tinha ficado chato e eu fui atrás de buscar o riso de volta. A minha animação, porque eu sempre fui uma criança super animada, um líder que as pessoas falam, é muito gostoso trabalhar com você. E foi a primeira vez que, assim, não tá gostoso mais. Então eu vou fazer o curso. Eu tinha medo de hospital, não de palhaço. E eu fui fazer o curso de palhaço justamente para entender onde eu tinha... O que tinha acontecido que eu tinha esquecido o riso. Onde eu esqueci o riso, né? A criança que veio me visitar depois de adulto não se reconheceu. Não se viu. Então, E aí, dali para frente, eu recebi um convite para ir para o hospital. Minha esposa, na época, falou assim, você no hospital, você morre de medo? Eu morro de medo de dentista, né? Talvez um pouco do que você tenha com palhaço, eu tenha com dentista. E aí eu pego e falo, não, eu vou. Até porque eu tinha uma dívida com o hospital, minha filha tinha ficado internada lá, tal, e eu tinha uma dívida com aquela galera, e eu acabei voltando. Mas perdeu o medo de hospital? Perdi o medo, e assim, algumas coisas que são... isso foi 2013 para 2014. Eu morria de medo. Em 2015, meu pai descobre um câncer no pulmão. Eu tive que passar 2 meses com ele todos os dias no hospital. E o que me preparou para esse momento muito difícil, ele acabou falecendo, foi justamente ter já atuado 1 ano. Tanto que o meu pai, ele não gostava, né? Meu pai era engenheiro também, e ele, quando eu falei que eu ia da engenharia para RH, ele já torceu o nariz. Quando eu falei que eu ia largar o RH e virei palhaço, ele falou, você tá enlouquecendo, você enlouqueceu, tal. E ele nunca quis me ver de palhaço. E um dia antes dele morrer, eu o visitei de palhaço. E aí eu vi que assim, foi muito forte e tal. Foi a mais importante visita que eu fiz na minha vida, sozinho, e a gente geralmente faz em dupla, mas ali eu estava sozinho. E aí ele já estava indo, né? E ele abre o olho, tal, dá um risinho, solta uma lágrima, ou seja, ali ele conheceu, ali ele entendeu. Entendeu o trabalho, né? Entendeu então isso o voluntariado. Né? Isso foi... Então assim, eu acabei perdendo o medo. Mas eu já visitei pessoas, né? Pais. A gente entrou uma vez num quarto, essa vez foi muito engraçado, porque era um adolescente e a palhaça que trabalha comigo tem filhos adolescentes. Né? E ela nunca gostou de visitar adolescente. Ficava, não, adolescente é um saco, tal, não sei o quê. Resistente. E eu falo, não, vamos lá, porque eu gosto desses desafios, né? E um dia eu entrei, a gente bate na porta, aí fala, já passou um bobologista aqui e tal. E aí vem um menino com um tablet assim, né, deitado na cama. Aí ele olhou e falou assim, eu não gosto de palhaço. E
tipo, me ignorou. O menino tinha 14 para 15 anos. Só que a mãe estava sentada numa poltrona aqui. E a hora que a mãe olha, ela fala assim, ai, palhaço, eu morro de medo de palhaço. E foi para baixo da cama. O meu medo não a é mãe, tão forte assim. Aí o menino, que não tinha se interessado... Aí gostou. Gostou. Falou assim, não, fica, palhaço. E aí a gente ficou naquela celeuma. Eu não posso entrar, porque eu sei o que é corofobia. Então eu parei na porta, ele pedia para eu não sair, eu não saía. E eu conversava com a mãe, olhava para a mãe. Mas a mãe, ela tinha um receio, ela não tinha corofobia. Mas a gente estuda isso. E no final a gente visitou esse menino 3 semanas. Na segunda semana a mãe me viu de longe e falou assim, oi, palhaço, não tenho mais medo de você. Eu falei, então vem aqui me dar um abraço. Ela, não. Saiu correndo e tal. Aí na terceira semana ela veio falar com a gente. Mas desafiar os medos é engraçado, né? Eu, por exemplo, outra coisa que eu não gosto é a altura, né? É a altura mesmo, eu fico gelado. Mas eu adoro esporte em altura, exatamente para testar esse limite, né? Já fiz bang jump, já fiz asa delta, já fiz... paraquedas. Paraquedas é o único que não. Eu já saltei, é fantástico. Mas é fantástico, é. Fantástico. Mas eu morro de medo de água. Eu comecei a fazer isso com happy hour, né? Antes da gente entrar em felicidade. Mas tá falando de happy hour, tá falando de felicidade. A gente tá falando de felicidade. Até te falando de palhaço, tá falando de felicidade. Foi um happy hour, né? Cara, a primeira consultoria que eu tive... Eu reuni os estagiários, sei que era no Rio Cenário, aqui num bar na Lapa. E aí já tava doidão, eu prometi pra eles no dia seguinte que todo mundo ia saltar de parapente. Aí meu sócio me liga às 7 horas da manhã, ele, Lang, você lembra que você prometeu pro estagiário? Eu falei, mas ninguém vai lembrar dessa parada. Cara, 7h30 me liga um, e aí? Vamos ou não vamos? Eu falei, cara, agora eu tenho que saltar. Mas aí foi uma experiência tão maravilhosa que eu gostei daquele ponto de não retorno de tudo isso, né? Tipo, quando eu fui saltar de bang jump, foi na Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, que tem aquela ponte maravilhosa. De grupo chinês, eu falei pro grupo chinês, olha só, quando tiver na beira, vocês vão começar a botar pilha. Salta, porque aí eu sei que se eu não saltar, vai ficar feio. Vai ficar feio. Então, senão eu vou amarelar na hora, né? Tem uma lenda que Napoleão sempre usava uma camisa vermelha na guerra, para se fosse atingido, ninguém percebesse, né? Nessa hora, no bungee jump, eu devia estar com uma calça marrom. Uma calça marrom. Não tava legal a situação, não. E me fala, a gente chegou aqui até no palhaço, né? E essa transição para a gente poder medir indicadores de felicidade, como é que a gente chegou até aí, né? Então, aí, a partir disso, eu conheci a humanização. Eu conheci a humanização no hospital, no SUS. Né? A humanização, ela vem em 2002, o SUS, ela nasce no SUS. E quando eu começo a fazer o trabalho de palhaço em 2013, ainda planejando o que eu ia fazer, eu só tinha certeza que eu não queria voltar para o mundo corporativo, porque eu já tinha ficado 25 anos no mundo corporativo, já tinha certeza que não era aquilo que eu queria. E aí, quando eu volto, começo a pensar assim, é isso que eu quero, é isso que falta. Falta humanização no mundo corporativo. O que eu encontrei do hospital, principalmente até com os funcionários do hospital, né? Porque a gente acaba apoiando muito. Ontem eu estava falando com uma enfermeira numa palestra, ela falou, pô, vocês são essenciais para a gente dentro, né? Porque cuida da saúde mental dos funcionários do hospital também. Eu percebo assim, é isso que está faltando nas empresas. E aí eu começo a tentar levar, em 2013, o assunto humanização para dentro das empresas através da própria felicidade, da própria alegria. E duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o mercado não estava pronto para falar de felicidade, para falar principalmente de alegria. E vou te falar, Brancati, ainda não está. Ainda não. Quando eu bato na porta de empresa, eu falei, vamos falar sobre felicidade? Ah, você vai falar sobre bem-estar? Eu falei, não, vou falar sobre felicidade. Vou falar sobre abraçar a árvore, né? E aí eu começo a buscar uma contrapartida às mensurações, e aí vem o lado engenheiro falando, né? Buscar as contrapartidas às pesquisas de clima organizacional, independente do nome, do ranking, do selo, do que fosse. Mas assim, eu fui, né, premiado por empresas e tal, e as pessoas às vezes falam assim, pô, se a gente que é esse selo, imagina quem não é, sabe? Então, assim, ela tinha perdido a força e não era isso que a gente queria medir. A gente queria medir engajamento, motivação, a gente queria medir segurança psicológica, que é hoje tudo que a gente mede. E aí eu conheço o FIB, aí eu comecei a ler, e aí eu leio Felicidade Interna Bruta. Ele tinha sido aceito como paradigma na ONU em 2012. Ele estava recém-chegado na ONU.
Ele tá no botão desde a década de 70, né? E, na verdade, a cultura é milenar, né? São 200 anos, mas desde 74, né, que o quarto rei implementou e depois o quinto rei colocou isso, mas eles mediram a primeira vez em 2010, a segunda em 2015 e a terceira em 2022. Então, assim, ela foi crescendo, eles iam medir em 2020, pandemia, e foi crescendo, E em 2017, em 2015, eles lançam um livro, né, do GNA, né, do Gross National Happiness. Em 2017, eles criam o GNA to Business. E aí eu faço a certificação em GNA to Business, falei, é isso que eu quero fazer. Então foi assim que surgiu e a gente começou a medir. Em 2018, eu comecei a medir empresas no Brasil. Legal. E hoje a gente já mediu mais de 20 empresas tal, e tem algumas empresas que a gente mediu antes, durante e depois da pandemia. Então a gente tem isso que eu ia perguntar. Referência. A gente já tem um track record, né, do histórico. Como é que você vê esse histórico? Você vê uma tendência? Você vê um pós-pandemia, um vale, algo do tipo? É identificável isso? É identificável. Assim, tem algumas coisas que são muito, muito características, né? Primeiro, a questão dos recortes, porque antes de fazer... A gente faz junto com o FIB são 42 perguntas, a gente faz um outro relatório, uma outra pesquisa só para... Porque dentro do padrão do FIB existe a percepção das pessoas com relação à felicidade dentro da empresa, sobre os 9 domínios, mas também as condições que a empresa oferece, que aí são mais 56 perguntas, que existe uma outra sobreposição. A gente aplica essas 2 pesquisas. Só que antes a gente aplica um sociodemográfico. Sim. Então, a gente tem os recortes de FIB. Então, assim, quais são os recortes? É o recorde da sociedade, tá? Homens são mais felizes do que mulheres. Mulheres brancas são mais felizes. Mulheres brancas e amarelas são mais felizes do que mulheres pretas, pardas e indígenas. LGBTQIA+, é menos feliz do que homens e mulheres. Então tem um recorte de raça, gênero, tudo exatamente de acordo com a sociedade. Ou seja, as empresas são um recorte da sociedade, um espelho da sociedade para dentro das empresas. E é aí que a gente fala que as empresas têm que atuar. Porque, teoricamente, dentro de uma empresa, ela tem uma certa autonomia de começar a contornar esses vieses, né? Através de políticas. Então, quando a gente mede segurança psicológica, e a gente mede FIB, segurança psicológica, saúde mental, SRQ20, a gente mede várias questões, a gente faz um panorama. E eu prefiro, hoje a média, né, de 2022, 2023, pós-pandemia, ele está em 63% de FIB, sendo que o ideal não, o mínimo é 70%, né? Então ele está num grade B- ali. Antes da pandemia ele estava em 65%, 67%. Então houve uma diminuição, sim, do nível de felicidade, e que o nível de felicidade de 2010 para 2024, que acabou de sair no World Happiness Report, houve um descenso de 20% geral no mundo. Então, o mundo está 20% menos feliz. E sobre gerações, Fernando, você vê variações dentro de... Sim. Entre gerações, né? Que a questão intergeracional é uma questão cada vez mais importante dentro das organizações. E eu costumo costumo falar que as empresas nem perceberam o problema maior, né? O problema não. O desafio. O desafio. Tá? O que acontece? Eu me lembro que fui numa palestra 7 anos atrás em Harvard, né? Que o cara me chamou a atenção para uma frase que ele falou, olha só, o primeiro ser humano que não precisa morrer já está vivo. 150 anos, né? Aqui no Museu do Amanhã tem que o primeiro ser humano com 150 anos já nasceu, tá vivo. né? Ele falou, não é que não vai morrer, mas ele, teoricamente ele não precisaria. Isso gera um problema, né? Previdenciário, por exemplo, que a gente vai ter que rever, mas gera inúmeras oportunidades, tá? E aí você falou até da questão do LGBTQIA+, né? Eu costumo fazer um paralelo que é igual o processo de LGBTQIA+, na década de 80, que era um mercado que as pessoas não olhavam com carinho, não conheciam, e hoje em dia é um dos maiores mercados do mundo, assim, um mercado gigantesco. E eu falo que o mercado dos prateados, como os espanhóis falam, os maiores, né, que eu gosto muito dessa palavra em espanhol, é um mercado gigantesco, que nem se formou ainda, né? Porque hoje você tem um mercado que vai até os 50, 60, não existe um bar específico para quem tem 80 anos. E eu, quando chego a 80 anos, eu quero ir no bar, cara. Imagina todo o mercado que vai ter de pessoas de 80, pessoas de 100, pessoas de 110. Isso é um mercado novo. Você botar 30% a mais de mercado no mundo, né? É isso aí. E as empresas vão ter que trazer de volta também essas pessoas, tá? Porque para entender esse mercado, para conversar com esse mercado. E aí eu queria tentar entender um pouco, que aí você tem um conflito com a nova geração, que é uma geração
que vendo de forma superficial, na minha visão, é uma geração que tende a ser um pouquinho mais infeliz ou exigente. Então, eu queria que eu vi um pouquinho de você sobre essa percepção, né? E eu acho que você está correto em vários pontos, né? Primeiro, Rodrigo, que este ano a Gallup e a Oxford promoveram, né, o World Happiness Report, e eles trazem uma proposta de menos de 30. Aí eles falam que é entre 30 e 60 e mais de 60. Assim, existem regiões, né, porque eles analisam todas as regiões, mas que, na verdade, as pessoas, os jovens estão, obviamente, sempre menos felizes e os mais velhos são os mais felizes. Até porque a gente, né, eu sempre pergunto, e eu já sou prateado, né? Tô ficando. Eu já sou e eu acho que eu tô contente com isso, porque, assim, eu decidi que eu quero ser feliz, não quero ter razão mais, né? Então, isso muda. Isso muda completamente. Quando você aprende a dizer não e quando você descobre que o importante é estar feliz. Você tá bem em dizer não, né? Porque é isso, né? E assim, não precisa dizer não afrontando e tal. Tanto que eu falo, né, que a gente vive uma era de uma intolerância, né? Na verdade, as pessoas não querem ser contrariadas. Não, é diferente, porque assim, ninguém quer ser desrespeitado. Mas eu tenho visto pessoas que não querem ser contrariadas. E essa geração é típico, né, da geração. E o que é pior, né? A gente fez uma pesquisa com 27 mil funcionários de um grupo de empresas e que eles têm as 5 gerações. Eles têm geração silenciosa na operação, eles têm baby boomers, XYZ. A próxima geração, que é alfa, que é nascida a partir de 2010, tem 14 anos. Nós estamos falando que daqui 4 anos, essa galera está no mundo do trabalho. E essa galera vai ser o novo Z. Que vai bater no novo... E a geração que começou a adolescência no Covid, né? No Covid. Adolescência no Covid, nativo digital, assim... Eu nunca vi tanta problema de saúde mental, tanto muita variável junto, né? Talvez aconteceu isso em 1940, né? Talvez, E assim, né? Porque ontem eu estava dando uma palestra e eu falo sobre tempos modernos, né? Que Chaplin já fala de saúde mental no filme Tempos Modernos, de 1936. Ou seja, quando existe uma disrupção muito grande de sistema, né? Que ali você estava entrando com um sistema, né, de produção, tal, de linha de produção, houve um colapso na saúde mental, né? E agora a gente está... O problema, a velocidade hoje em dia é muito maior, né? É exponencial, né? Eu sempre falo, cara... Para quem quiser comparar, né? Eu falo, quando surgiu a internet, lá em 96, 97 tal, olha o tempo que a internet demorou para virar algo realmente usável. Né? Eu me lembro, vamos lá, primeiro o óbvio, né? Era discado. Tinha que esperar meia-noite para pulso ruim para você não gastar tanto. Mas mesmo assim ela era uma ferramenta de mandar e-mail, entrar num Mirk, conversar de forma superficial, não tinha uma interação de rede social. E os mecanismos de busca eram Alta Vista, Yahoo, eram mecanismos muito simples, né? Demorou muito para consolidar, né? O Mirk, o ICQ foi virando rede social, o mecanismo de busca, cara, virou o que o Google mas demorou 10 anos. Demorou. Né? E a gente tem em 2023 surgindo a OpenAI, né? E hoje, por exemplo, eu compus uma música, só descrevi o que a música queria, e a Suno gerou a música em português, no ritmo bossa nova. Eu falei, não, mas troca pro funk. Aí trocou pro funk, uma voz perfeita. É impressionante, né? Então, assim, a velocidade foi assim, em 6 meses tudo mudou, né? Então, é uma geração que, assim, que tudo muda muito rápido, né? E que, por outro lado, eu acho que aí tem o risco, né? Eu vejo alguma galera que foi pro SXSW, eu acho que tem muita inovação, mas em termos de gestão de pessoas, por exemplo, o que está se propondo lá é o que minha avó já falava. Respeita as pessoas, saiba conversar. Então, assim, a gente está indo buscar coisa onde... Então, o básico, né? O back to basics. O back to basics. Né? E eu tenho... A gente está lançando uma plataforma de inteligência natural. Ou seja, e eu perguntei pro OpenAI, exatamente assim... OpenAI, eu chamo ele de chato, tá? Chato. Chato. Falar bom dia para as pessoas na empresa é uma boa prática? E aí ele me responde, faz esse teste. E aí ele responde, poxa, sim, é uma boa prática, tal, não sei o quê, tal. E tem essas pessoas, né, principalmente de alta gestão, que está indo buscar coisa no SXSW ou em outros lugares do mundo, tal, e que não falam bom dia para as pessoas, não falam bom dia para o porteiro. Sim. Então, assim... Eu tenho até uma camiseta que eu mandei fazer. Te mostrei essa camiseta? Não.
Cara, essa camiseta fez o maior sucesso. Eu fiz pra mim, comecei a usar. Aí daqui a pouco todo mundo mandava WhatsApp, mandava mensagem. Eu botei naquela reserva Inc. Botei lá pra qualquer um pode comprar. E aí passei a doar o dinheiro que ganhava lá. Era, como é que é? A gente tá com muito namastê e pouco bom dia pro porteiro. É isso. E é isso mesmo. E assim, aí eu comecei a brincar com isso. Então, também está faltando um pouco da gente pensar, porque está muito automático, né? Tudo você pergunta. E a gente eu estou num projeto, até com um palhaço, que é de reviver o bobo da corte. Eu acho que as empresas estão precisando, os CEOs estão precisando de bobos da corte. Pois isso eu falo sempre, né? Porque uma das funções do bobo da corte é falar a verdade. É falar a verdade. E é desafiar o status quo. Porque ninguém daquela empresa pode falar o que ele fala. Teve uma empresa europeia que me chamou, antes da pandemia, que tinha mudado o presidente, e eles me chamaram para fazer uma atividade de bem-estar lá. E eu cheguei e o presidente, que era um português, me distratou logo na chegada. E depois ele não sabia. Aí eu chego na reunião, falou, oi, tudo bem? Tal. Ele falou, é você, tal, você quer babá? E aí ele falou, o que você vai fazer aí? Porque não sei o quê. Eu falei, não vou fazer nada porque aqui não vai ter jeito. Aqui o problema é você. E fui embora. E o diretor de RH, que era meu amigo, falou assim, cara, foi a pior e a melhor coisa que eu vi acontecer. Porque ninguém tinha coragem de falar isso pro cara. E você veio e falou. E você foi embora, você não pegou o trabalho. Claro, não peguei, porque não adiantava. Se não vem essas questões, se não vem top-down, não tem jeito. Né? Então, assim, eu acho que falta, e a gente tá startando isso, né, de um bobo da corte, num formato de conselho de administração, porque os próprios mecanismos de conselho também não estão funcionando. Se estivesse funcionando, não tinha o case de Americanas, não tinha alguns cases, né, importantes que... exatamente. A função de proteger, de blindar, ela não acontece. Né? Vira quase um grupo de bajuladores. É isso. Então, assim, a gente está trazendo exatamente para dar a contrapartida, né? Para alguém poder falar. E um ponto interessante em conselho, que eu tenho falado muito, é a diversidade no conselho. Né? Porque eu vejo... Isso eu faço sempre teste, né? Faz teste. Empresa que prega diversidade, não sei o que, entra no conselho. Lá em cima não tem, só tem homem branco. O conselho é escondido, né? Então você não vê. Você não vê. Você não vê. E assim, é obrigatório, né? Hoje tem que ter no mínimo, né? Brasil, empresa de capital aberto pelo B3, tem que ter no mínimo uma mulher. Às vezes tem 7, 8 homens e uma mulher. Né? E a mulher ainda é contratada, não sei o quê. Pra estar lá, né? Então, assim, e não só essa diversidade, né? Mas a diversidade de pensamento também, né? Tá todo mundo pensando igualzinho, tá todo mundo pensando só no valor. Né? E a gente estava falando agora, antes né, os riscos, né, o risco reputacional, o risco cibernético. Esses caras conhecem o risco financeiro e mesmo assim não... Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que ainda é o que você falou, um pouquinho de voltar um pouco pro básico mesmo, para a gente... E a felicidade, né, a saúde mental é um ponto importante, porque você começa a colher percepções. Isso é muito legal. Então, eu prefiro que numa empresa, quando eu faço uma mensuração, que ele dê 65 ao invés de 70, mas que homens estejam a 66 ou a 64 e mulheres a 66, né? Que haja uma distorção, um desvio padrão pequeno, do que uma empresa que tem uma média de 70, mas que homens estejam a 80 e mulheres a 60. É uma desigualdade muito forte, é preocupante, né? E para a felicidade, isso quer dizer que pode até haver diversidade, mas não tem inclusão. Sim. Né? Porque aí é que está os domínios. Né? Porque você consegue medir a inclusão. Então, assim, eu já vi empresas que falam assim, não, a gente contratou o pessoal LGBTQIA+, e aí não tinha banheiro ao gender. E aí não tinha uma questão de nome social. Aí não tinha Você acaba fortalecendo a infelicidade, né? Exato. Então essas pessoas são as mais contrariadas, né? São as mais infelizes porque elas não se sentem pertencentes a um grupo que elas acreditaram poder pertencer. Sim. Né? Então, quando você mede felicidade, segurança psicológica, fidelização, engajamento, e você faz esses recortes, você vai direto ao ponto. Ó, aqui existe um problema, aqui existe um problema. A gente faz um mapa de calor, um BI que faz todo esse cruzamento, e a inteligência artificial, aí sim, ela nos ajuda a analisar o que a gente tem que fazer sem vieses. Legal. Né?
sem os Você vê viés. alguma diferença entre, por exemplo, indústria e serviço, quando se fala? Vejo principalmente, assim, tem alguns modelos, né? O que causa ainda hoje é uma questão de desmotivação, né? E aí tem uma questão de motivação e uma questão de insatisfação, mas o que causa a questão da desmotivação é a questão de escala, de presencial, né? Porque o híbrido, ele trouxe um formato que para mim é próximo do ideal. Né? O híbrido ele tá Um meio né? termo que Só que faz alguns sentido. setores não conseguem aplicar. Serviços é um que não consegue aplicar. Indústria é outro que não consegue aplicar. Ou se consegue aplicar para uma parte. Né? O corporativo pode, tá. E aí você, de novo, desinclui. Né? Porque aí o cara fica louco para arrumar uma vaga no corporativo para poder trabalhar no home office ou no... Então, assim, ainda existem grandes desafios, né? E aí tem alguns estudos de diminuir os dias da semana, diminuir a carga. E eu acho que o caminho que eu mais gosto é o caminho que a Natura está seguindo de um salário justo, e não de um salário digno, né, e não de um salário mínimo. Eu acho que você precisa compensar do ponto de vista mesmo salarial, porque felicidade... Ontem eu estava dando uma palestra que eu falei assim, dinheiro traz felicidade? É um dos critérios, né? Então, a falta de... Dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro traz infelicidade. Então, assim, se você não tiver o mínimo necessário, você não consegue suprir as necessidades básicas, né, de Maslow ali e tal. Então, assim, você precisa remunerar. E o salário mínimo necessário para o Brasil para atingir era em torno de 5, 6 mil reais. Você está muito longe e a gente causaria um problema na economia se a gente forçasse isso a pagar. Mas então aí sim, aí você precisa trazer a contrapartida, que então eu vou diminuir a carga horária, eu vou aumentar no variável. Se você aumentar a meritocracia, talvez você ainda consiga chegar perto. Então, né? Então, assim, pode desequilibrar também mais, né? Pode desequilibrar, então tem os riscos. Então eu não acredito no modelo único. Tá, 4 days a week, não acredito. É um modelo adaptável a cada empresa, né? Exatamente. Para cada mercado, para cada empresa, ele tem que achar o seu modelo. E o seu modelo não é um modelo de mercado. Né? Tem gente que fala assim, ontem mesmo teve um cliente que falou assim, vamos medir felicidade. Eu falei, não, aqui, nesse momento, eu não mediria felicidade. Eu mediria nível de estresse. Então o pessoal está estressado. Não adianta você perguntar se ele está feliz. Então, assim, vamos... a gente brinca que a gente está fazendo uma analogia da nossa plataforma com o que é um sistema de laboratório. Um grande laboratório. Né? A gente está até conversando com eles. Tem um grande laboratório e fala assim, você é o médico, você trouxe o teu cliente, que é uma empresa, que é o paciente, e você chega para mim e fala assim, Fernando, eu preciso medir... O meu cliente está com esta dor e eu vou pedir este exame. E eu faço esse exame, te devolvo com as diretrizes e falo, olha... E aí, porque tem gente medindo felicidade assim, né? Felicidade é a média. Então é a mesma coisa que você falar que o nível de glicemia, que eu medi que um cara está a 300 e outro está a 100, que o nível de glicemia é 200. Não faz sentido. Não faz o menor sentido você pegar ferramentas de felicidade que são individuais, tipo PERMA, tipo SPAR e tal, e aplicar no coletivo e acreditar que a média é aquilo. Né? Existem exames que são para um determinado momento, exames que são para outro determinado momento, e aí a gente, né, da engenharia, da estatística, a gente consegue enxergar melhor. Então ainda falta você tirar um pouco do modismo e entender o que você está medindo. Meça o que é necessário. Tem um livro, né, que fala assim, medir o necessário. Né? Google começou assim com o OKR, né? O Vox começou assim. Então, assim... Eu sempre, antes da gente ir para a segunda parte do podcast, que é exclusivo dos alunos e das alunas, essa questão de indicadores é muito engraçado. Eu sempre usava em palestra, na época de consultoria, um exemplo que eu passei real esse exemplo, tá? Eu gosto muito de mate, né? Então, mate aqui no Rio de Janeiro vem, mate já pronto, né? Um pack de 6. E eu estava no supermercado, do lado de casa, a menina da caixa tirou um do pack e começou assim... Aí eu virei pra ela e falei, cara, não dá pra botar 6 vezes. Ela dá. Mas agora a gente tem um indicador que é a velocidade que a gente passa os produtos.
É isso. Então, se eu botar 6 vezes, tá? Só vai contar como um produto. Aí eu vou perder a minha produtividade, né? Provavelmente era uma renda ou remuneração variável, que ela tinha alguma coisa assim do tipo, algum bônus, algum prêmio. Eu falei, velho, criaram um indicador que aumentou demais as filas, porque qualquer produto de 6, ela tá... Sem contar que depois ela tá... Porque um pack você levava pronto. Exatamente. E aí você vai... Para embalar, aí você vai ter que reembalar mais, né? Quer dizer, causa inúmeras consequências, né? É isso. Já que a gente está falando disso, a gente está falando de implementação, né? Então a gente vai para a segunda parte do podcast, que é exclusivo dos nossos alunos, dos nossos alunas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre implementação de políticas de felicidade dentro das organizações. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. E agora eu vou com o Fernando, nessa parte exclusiva aí, falando um pouquinho sobre implementação.